Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 15, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, um relato bíblico que nos mostra que o pai da fé estava cansado. O pai da fé, chamado Abrão, ele estava desanimado. Todos nós passamos por essa fase de cansaço. Todos nós passamos por essa fase de desânimo, aonde parece que a palavra de Deus não vai se cumprir na nossa vida. Aonde parece que nós sonhamos, projetamos em vão. Aonde parece que as promessas de Deus são mais loucura da nossa cabeça do que promessas de Deus. Abrão, ele estava vivendo uma fase delicada. E tem pessoas que estão me ouvindo agora nesse exato momento que estão vivendo fases delicadas. Você está cansada. Você está cansado. Você olha para um lado, não consegue ver saída, olha para o outro, também não vê. Muitas vezes você pensa, arabaiacandaramancho de rastro, que Deus errou o endereço, quando Ele te fez promessas, quando Ele liberou palavras na sua história, mas por intermédio desta palavra o Senhor me trouxe aqui para te dizer que da mesma forma que Ele foi fiel na história de Abrão, Ele também será fiel na sua história. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, mesmo que o cenário seja improvável. Declare comigo: mesmo com um cenário improvável, Deus vai fazer o impossível acontecer. Mesmo com um cenário improvável, Deus vai fazer o impossível acontecer. Abrão pensou que ele não conseguiria ter filho, que ele não deixaria um descendente, porque humanamente falando, irmãos, os dias estavam passando e a cada dia que se passava se tornava mais impossível. E é assim que pessoas aqui estão se sentindo. Você está vendo o tempo passar. E a Bíblia nos diz que a promessa adiada faz adoecer o coração. Quando você vê os meses, os anos, os dias passando e parece que a promessa de Deus não vai se cumprir, a tendência é você começar a cansar. A tendência é você começar a esmorecer e pensar: não tem jeito, não tem saída, não tem porquê eu estar orando por isso. Mas o Senhor, como é misericordioso e vela sobre a palavra dele para cumprir, te trouxe aqui, marcou um encontro com você para te dizer: isso é impossível aos homens, mas para mim não é impossível. Eu trabalho na impossibilidade, como eu trabalhei aqui na história de Abrão. Abrão pensou que o herdeiro da casa dele seria Damasceno Eliezer. Ele pensou que um servo nascido na casa dele era que seria o herdeiro dele. Às vezes, irmãos, a gente pensa: a palavra não vai se cumprir, a porta não vai abrir, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Eu tenho que me conformar com aquilo que está nas minhas mãos. E Deus está dizendo: se eu te fiz uma promessa, se eu disse a você que eu vou fazer algo maior, é porque eu vou fazer. Eu não estou rabaiacandaramancho de rasto ligado àquilo que você está vivendo. Eu não estou preso, condicionado ao seu momento, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu falei que eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se eu disse que eu abriria a porta, eu vou abrir. Se eu disse que eu curaria, eu vou curar, diz o Senhor.
Certamente, meu irmão e minha irmã, o Senhor fará o impossível acontecer na sua vida. Certamente o Senhor fará o impossível acontecer na sua história e Ele vai glorificar o nome dEle, como Ele te falou. Ele vai cumprir a palavra dEle como Ele te disse, mesmo sendo impossível. Irmãos, quando Abraão estava desanimado, o Senhor trouxe logo uma resposta para ele. O nosso Deus, Ele é tão bom. O nosso Deus é tão misericordioso que quando Ele contempla, quando Ele vê que a gente está desanimado, que a gente está cansado, porque sim, irmãos, servos de Deus cansa, homem de Deus, mulher de Deus também se cansa. Nós não somos máquinas, nós não somos super crentes. A gente se cansa, a gente se fadiga, a gente sente vontade de parar, de desistir, de retroceder muitas vezes, mas nos apegamos à palavra. Aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, que havia uma palavra. E hoje Deus diz para você, há uma palavra, não desista. Há uma palavra, não desanime. Há uma palavra, não retroceda. Há uma palavra de Deus. O Senhor logo responde a Abraão. E hoje Deus diz para você, eu estou trazendo resposta para você e será imediata. Será rápida, porque eu não vou deixar você confusa diante da minha promessa. Eu não vou deixar você confuso diante do meu propósito. Abraão precisava ouvir Deus falar. E tem momentos que a gente precisa ouvir Deus falar, irmãos. Tem momentos que a gente precisa ouvir Deus confirmando, ouvir Deus falando, ouvir Deus testificando. Tem momentos que estamos tão cansados que a nossa única necessidade é ouvir a voz de Deus. E era isso que Abraão estava precisando, ouvir a voz de Deus. E é isso que pessoas que estão me ouvindo agora estão necessitando, ouvir a voz do Senhor teu Deus. E Ele está dizendo, eu falarei contigo. Declare comigo, eu creio que Deus vai falar comigo e vai confirmar os propósitos dEle na minha vida. Eu creio que Deus vai falar comigo e vai confirmar os propósitos dEle na minha vida. Deus já está falando com você. E Ele falará ainda mais. Versículo 6. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus deixou bem claro, Abraão, a minha promessa está de pé. O herdeiro da sua casa não vai ser um servo nascido nela, mas vai ser um que será gerado de ti, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, podem passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Quando Deus ele fala que vai fazer algo, Ele faz. Quando Deus fala que vai cumprir algo, Ele cumpre. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, eu vou cumprir a minha boa palavra. Eu cumprirei as minhas promessas. Eu vou fazer o que eu te falei, independente do seu cenário, independente das impossibilidades. Deus iria fazer Sara gerar, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que entrega Isaac, Baiacandoramante de rasto, quando parece que não vai ter milagre. Deus é o Deus que abre a porta. Deus é o Deus que traz a cura. Deus é o Deus que restaura, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ramantudeira candaraia. Deus deixou bem claro, a minha promessa está de pé. E por intermédio desta palavra, Deus deixa bem claro, a minha promessa está de pé. A minha palavra está de pé. Aquilo que eu disse, eu, o Senhor, farei acontecer. Irmãos, Deus cumpre aquilo que Ele fala. Quando Ele diz que vai fazer algo, Ele faz. Quando Ele diz que o impossível acontece, Ele acontece para a honra e glória do nome dEle. Quando Ele diz, já fiz o milagre, pode acreditar. O cenário pode ser contrário, pode haver muitas improbabilidades, mas se Deus falou, está falado. E quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Deus deixou bem claro para ele que seria muito grandioso o que Deus faria na história dele. E hoje Deus diz para você, será grandioso. Minha promessa está de pé. Declare comigo, eu creio que será grandioso o que Deus vai fazer na minha vida. E a promessa dele está de pé. Eu creio que será grandioso o que Deus vai fazer na minha vida. E a promessa dele está de pé. Deus cumpre a promessa dele.
Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir, pois ele é fiel. Ele é grande, ele é poderoso e o Senhor deixou bem claro que eu vou fazer algo extraordinário. Conta as estrelas dos céus, e assim é que o podes. Abraão, que eu vou fazer algo extraordinário que não cabe na mente humana. Hoje Deus ele fala com homens e mulheres e o Senhor está dizendo para você, o que eu vou fazer será extraordinário. O que eu, o Senhor, vou fazer será de espantar, irmãos. Quando Deus resolve fazer milagres, ele faz. Quando Deus resolve fazer o impossível, ele faz acontecer. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, eu vou fazer o impossível acontecer. Eu vou cumprir com a minha boa palavra, mas Senhor, é impossível, eu estou tão desanimada. Eu estou tão cansado porque eu estou olhando para o meu cenário e eu sei que o meu cenário é improvável. E eu sei que o meu cenário é impossível. Aí o Senhor te encontra com esta palavra e diz para você, pode ser impossível aos homens, mas para mim não existe nada impossível. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. Eu vou fazer com que a minha palavra aconteça conforme aquilo que eu te disse. Eu estou te animando e te dizendo, a minha promessa ainda está de pé. Passarão céus e terra, mas a promessa, a palavra do Senhor não há de passar. O que Deus te falou, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Por isso ele está te animando e ele está dizendo, eu cumprirei, eu cumprirei. Você não queria a resposta? Eu cumprirei a minha palavra. Senhor, mas é tão impossível. E Deus está dizendo, eu não trabalho com a probabilidade humana. Eu trabalho na impossibilidade para mostrar ao homem que não é sobre ele, mas é sobre a minha palavra. Irmãos, Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus deixou bem claro, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um desígnio. E eu sei que o seu cenário é impossível, Abraão. Mas saibas tu que eu vou fazer além do que tu imagina. Saibas tu que o que eu farei não cabe na mente humana, na lógica humana, não é compreensível aos homens. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que não dá para compreender. Por isso que eu costumo dizer que milagre não tem explicação, milagre se vive. Se a gente for ficar buscando entender as promessas de Deus, os milagres, os desígnios de Deus, irmãos, a gente não suporta. Porque Deus ele é muito grandioso e não dá para compreender a ele. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, não dá para você entender o que eu falo. Não dá para você compreender as minhas palavras. O que você precisa é crer. O que você precisa é viver. Pois quem faz milagre sou eu. Tem pessoas que entraram aqui precisando ser animadas. Precisando ouvir esta palavra e ouvir Deus falando contigo claramente. Minha promessa está de pé. Independente do cenário, independente do que você está vendo e vivenciando, Deus vai honrar a sua fé, porque Ele é fiel. Declare comigo, eu creio que Deus vai honrar a minha fé, pois Ele é fiel. Eu creio que Deus vai honrar a minha fé, pois Ele é fiel. Após as palavras de Deus que trouxeram ânimo para Abraão, a Bíblia diz que ele creu. Ele acreditou na palavra. Ele acreditou naquilo que Deus estava falando com ele. Tem muitas pessoas que querem confirmação. Tem muitas pessoas que ficam pedindo, Deus fala comigo, Deus confirma, Deus testifica. E Deus, pela misericórdia, até confirma. Deus, pela misericórdia, até fala. Deus, pela misericórdia, até mostra que Ele está contigo, que Ele é na sua vida, mas muitas vezes você não crê na palavra e não adianta, irmãos. Nós recebermos uma palavra. Não adianta Deus falar conosco se a gente não acreditar. Abraão, ele creu aqui. E por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo, volte a crer. Volte a ter fé. Volte a ter a certeza e a convicção que eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Mesmo que você esteja cercado de impossibilidades, lembre-se de uma coisa, Deus não trabalha com a probabilidade humana. Deus, ele trabalha com a impossibilidade. Deus não trabalha com o seu cenário, mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus trabalha com a palavra dele, com aquilo que ele falou.
com aquilo que ele liberou. Deus tinha uma palavra, uma promessa de descendência numerosa para Abraão. E mesmo diante das impossibilidades, o Senhor falou com ele. O Senhor o animou e disse a ele: a minha promessa está de pé. Deus está te animando de maneira forte hoje. Por intermédio desta palavra, foi ele que te trouxe aqui, não tenha dúvidas disso. E ele está dizendo: a minha promessa, ela está de pé. A minha palavra vai se cumprir, só creia. Só creia que eu posso fazer o impossível e jamais eu te prometeria algo que eu não pudesse cumprir. Jamais eu falaria algo na sua vida que eu não pudesse fazer. Se eu falei, eu vou fazer acontecer. Se eu falei, eu vou honrar a sua fé. Declare comigo: eu creio que Deus vai honrar a minha fé. Eu creio que Deus vai honrar a minha fé. Quando você deposita a sua fé naquilo que Deus falou, Ele honra a sua fé. Ele honra você. Ele mostra que ele é na sua vida. Versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor. Abraão creu nas palavras de Deus. Abraão creu nas promessas de Deus mesmo diante de um cenário improvável. Mesmo Deus só liberando a palavra e Abraão não vendo acontecer algumas coisas, ele acreditou. Não seja uma pessoa que é movida por aquilo que você vê, que é movida por aquilo que você contempla, pois a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus não nos chamou para andarmos por vista. Deus não nos chamou para andarmos por aquilo que contemplamos, mas o Senhor nos chamou para andarmos por fé. Ele diz na palavra dele que sem fé é impossível agradarmos a Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, ande pelos olhos da fé. Não duvide daquilo que Deus ele falou com você. Deus cumpre a boa palavra dele na sua vida. Deus ele vai honrar a sua fé. Não seja uma pessoa que desiste, que retrocede, que para, não. Mas seja uma pessoa que crê na palavra e recebe o ânimo de Deus sobre a sua vida para que você não pare. Deus está te animando, como ele animou Abraão. E ele está dizendo: a minha promessa está de pé na sua vida. Receba ânimo dos céus. Declare comigo: eu recebo o ânimo que Deus traz para a minha vida hoje. Eu recebo o ânimo que Deus traz para a minha vida hoje. Esse ânimo é para você não desistir, para você não retroceder, para você continuar crendo, porque Deus vai te fazer viver milagres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor fala, mesmo que humanamente falando, Senhor, pareça impossível aquilo que o Senhor prometeu para o teu filho e para a tua filha. O Senhor está dizendo: não esqueça que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, que as minhas promessas na tua vida estão de pé. Eu trabalho na impossibilidade, mostrando para você que eu não trabalho segundo a lógica humana, diz o Senhor, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, obrigada pela injeção de ânimo. Eu creio que da mesma forma que o Senhor animou Abraão, o Senhor está animando o teu filho, animando a tua filha, glorificando o teu nome, mostrando, Pai, que eles são escolha dos céus, que eles são escolha tua, meu Deus, ô Senhor. Quando o Senhor libera uma palavra, o Senhor cumpre. O Senhor é Deus de promessas. O Senhor é Deus que não é homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender. Eu creio que cada palavra que o Senhor designou para os teus filhos acontecerão, como aconteceu na história de Abraão. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial.
profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele hoje está te animando. Ele está dizendo para você, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai retroceder. Da mesma forma que eu animei Abraão, eu estou te animando e te dizendo, as minhas promessas na sua vida estão de pé. Não esqueça, eu velo sobre a minha palavra, diz o Senhor, para a cumprir, e eu não errei o endereço. Quando eu te escolhi, escolhi a sua história e eu vou te fazer viver milagres em meio às impossibilidades. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.